Boa noite, começamos mais um Shark Coach aqui na Record News, o programa que ajuda você a ter o melhor desempenho pessoal e profissional. Do meu lado, minha parceira de programa, a doutora Tânia Zambon. Boa noite, Tânia. Boa noite, Orestes, e aos nossos queridos telespectadores. Agradecer mais uma vez, né, tanta audiência que a gente está recebendo. Audiência só aumentando. A Top. gente recebe muitas mensagens, né, pelas redes sociais, também por e-mail, pela própria Record, que recebe direto nos seus canais. A gente está muito contente com a audiência, né, com a atenção dos telespectadores aqui com o Shark Coach. E podendo ser uma ferramenta de auxílio para tantas pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a alavancagem, né, pessoal e profissional. Esse é o nosso objetivo. E eu queria falar hoje, Tânia, contigo, sobre razão e emoção. As pessoas têm uma ilusão, né, eu chamo de uma ilusão, que as nossas decisões são sempre tomadas de um jeito racional. É verdade isso? Que papel tem a emoção na tomada de decisões, tanto pessoais quanto profissionais? Deveria ser, né, racional, mas infelizmente na maioria das vezes não é. Nós agimos muito mais por impulsos, né? Na verdade, nós temos que entender, eu falo muito isso sobre os 3 tipos de cérebros que a gente tem, né, Orestes? E aqui nós encontramos dentro dele as 3 partes na última chamada para a cura, que é o cérebro racional que a gente tem lá dentro, no nosso neocórtex. Nós temos também o cérebro dentro de nós que se chama mamífero, o sistema límbico, e nós temos o terceiro cérebro que se chama reptiliano. Esse arquétipo que fica atrás, na linha inferior, é o responsável pelas emoções. O cérebro reptiliano é aquele que faz com que a gente não tenha controle, que a gente muitas vezes tem decisões que parece que não fui eu que tomei. Meu Deus, como é que eu fui fazer aquilo naquele determinado momento? Isso acontece. Sim. Vou dar um exemplo para você. Quando caiu aquele avião lá, acho que foi no Andes, no Alasca, não lembro mais onde é que foi, e que as pessoas comeram pedaços de braço dos colegas, sim, no meio do gelo para sobreviver, nós não faríamos isso racional. Você comeria um pedaço de uma pessoa racionalmente? Não. Mas naquele momento que a gente chama de sobrevivência, de desespero, é como se o cérebro entrasse em stand-by. A nossa circulação sanguínea muda. Então aquilo que eu tinha antes como algo tranquilo, relaxado, desce e fico no sistema reptiliano que nós temos. O nosso cérebro levou milhões de anos para ser confrontado como racional. E nós vivemos numa tecnologia que nós não estamos preparados hoje. Nós não estamos preparados para a internet, para mudar o dedo, né? Por muito tempo nós escrevemos assim, hoje é só um dedo, tudo é um dedo, tudo é um dedo. Ou seja, nós não fomos preparados para esse emaranhado de tecnologia. Como virar isso? Através de trazer inteligência emocional. O coach é fantástico para isso. Ele nos centra. A inteligência emocional que controla, então, os nossos instintos e a nossa emoção. Controla até onde? Você é um homem controlado? Te pergunto agora, você que está me assistindo é controlado? Até que você tenha uma perda que você não está preparado. Por exemplo, nós somos preparados para perder um dia o pai e a mãe. A gente sabe que um dia o papai e a mamãe, eles vão morrer. Né? A gente sabe, vão ficar velhinhos e vão morrer. Nós não estamos preparados para perder um filho. Sim. Nós não fomos preparados para isso. Então, por mais que eu ache que eu tenho controle emocional, porque nós respondemos, aí que está a grande sacada da emoção, é fisiologia. Ou seja, antigamente, né, o homem morava nas cavernas. Então ele tinha aquela clave para defender a prole dele lá atrás, na caverna, ou ele tinha que estar com uma clave na mão, aquele bastão aqui. Quando chegava um urso, um tigre, na porta da caverna, ou ele matava o bicho, ou ele fugia. Então, quando isso acontece, o cérebro te manda sangue para as periferias. Quando você bate o carro hoje, já teve uma batida de carro? Sim. Você bateu o carro no trânsito, dá aquele inesperado, como é que você sai para fora do carro? Tu não sabe nem quem é culpado. Se teve o segundo carro, o terceiro, se foi você. Aquilo toma um processo dentro de você, sobe um calorão, as mãos começam a tremer, a boca fica seca, você não consegue mais colar, o coração acelera. É um momento que o cérebro reptiliano vem e te pega. E aquele instinto de sobrevivência. O instinto volta lá para a caverna. Ó, pipi, perigo. Pipi, perigo. Perigo significa mãos suadas, boca trêmula, coração dispara. E o estresse causado hoje pelo nosso comportamento emocional, comprovadamente, é o maior causador de doenças coronarianas. 60% dos infartos são causados pelo estresse. Isso é provado. Veja que loucura. E eu te dou mais uma estatística. A maior morte no mundo hoje é infarto do miocárdio. O câncer mata,
mas o coração mata 2 vezes mais. E o restante das outras doenças, 6 vezes mais qualquer outra patologia e infecção, o coração mata 6 vezes mais. E o coração é a tua reserva. É ele que bombeia tudo. O coração é quem faz todo esse processo. Então, tem uma energia, inclusive, no coração. Na posição que você está comigo aqui, nós temos uma carga elétrica, que poucas pessoas sabem disso. Se eu quiser medir meu corpo, eu vou para a eletricidade. Por exemplo, se eu quiser medir a eletricidade do meu cérebro, qual exame eu faço? Eletroencefalograma. Se eu quiser medir a energia do nosso coração, qual exame? Eletrocardiograma. Então, na posição de 2 a 3 metros, como a gente está nessa mesa, nós emanamos uma energia de quase 200 volts. Olha que loucura. 200 volts? Ele é uma máquina, ele é uma bomba, ele bate 100 mil vezes por dia. E se você estressar, se você não controlar as emoções, ele é a porta de entrada para tudo. Então, quando eu falar sobre emoção, a gente vai falar sobre o que a gente vê nas mídias sociais, as pessoas perdem o controle, os relacionamentos elas perdem por causa da emoção. Eu acho que a maior sacada é como evitar isso. Como que eu posso ter mais gestão emocional? Gestão emocional é tudo na nossa vida, mas começa pelo frasco. Entendeu? Meta é importante nós bater, planos de ação é importante. Agora, quando mexer no nosso emocional, vem o que Maslow fala na cadeira de administração. As necessidades humanas são 6. E a primeira necessidade da nossa pirâmide é segurança, comida. E isso ficou claro quando a gente teve aí a greve dos combustíveis. Sim. Quando começou a faltar, por exemplo, a logística de caminhão, o que aconteceu com o supermercado? Começou a faltar coisa nas prateleiras. O que as pessoas começaram a fazer? Vem o cérebro reptiliano. Aquele mais primitivo que nós temos lá, que volta para a caverna, ó. Onde o homem começa a ir para o supermercado, começa a pegar tudo que tem, ele não divide com os outros. As pessoas foram para as filas nos postos e brigavam. Né, por uma vaga, por 10 metros, por 5 metros. Mas o que eu vi pessoas embaixo como é que se chama, da gasolina, não sei como é que é o nome daquilo, o reservatório de gasolina, do tanque, pessoas deitadas embaixo dos carros, furando o tanque de gasolina de outros, como se isso não fosse menos que roubar um carro. Sim. Né? Então, o desespero que as pessoas levam, e esse aí é o fato crucial da emoção, saber controlar. Nós temos dentro de nós 4 eus. Isso é importante que você que está nos assistindo. Tem, 4 eus. Tem aquele eu pessoal, eu, Tânia Zambon, palestrante, mãe, aquele verniz que a gente quer vender. Tem aquele eu que só eu conheço e os outros não. Tem um terceiro eu. Todo mundo está vendo, menos eu. Sabe aquela coisa assim, 32 pessoas dizem que o problema é o Orestes. O Orestes, não, o problema são as 32 da equipe. Aquele eu que a gente não vê. E tem um quarto eu, hein? O quarto eu é aquele que nem eu vejo e nem os outros. Que faz um pai pegar uma criança de 8 meses de madrugada e jogar sem parar numa parede porque chorava. Faz uma mãe pegar uma criança de 6 meses de idade e colocar numa banheira, afogar e depois tirar sua própria vida. É um eu tão perigoso, desconhecido, quando a gente não sabe lidar com ele, quando não tem gestão emocional, que pode ser fatal. É o que nos leva ao desespero. Vai para a sua pirâmide de Maslow de novo. Né? Essa pirâmide, muitos me perguntam o que ela é. A Amazon usa muito isso no Vale do Silício. Pirâmide de Maslow. Ou seja, é aqui que tudo acontece para bater meta, resultados, vida pessoal. As pessoas querem segurança, controle. Você vai conhecer uma pessoa o dia que ela perdeu o controle. Então, o controle é importante eu ter. Quando isso eu não tenho... Esse eu oculto está no inconsciente? Tá. Essa é a segunda sacada. Dentro de nós habita alguém. Eu falei muito isso no livro Cidades Fantasma. Há uma segunda pessoa lá dentro, né? O nosso maior desafio é vencer o inimigo interno. Não é o concorrente da esquina, né? É nós, vencer a gente mesmo. Como é que a gente faz para conhecer o eu oculto? Ou até o primeiro eu, que às vezes as pessoas não conhecem. Os 4. O ideal é trabalhar os 4, né? Porque a gente é um personagem. Quem é que é você de manhã quando vai trabalhar? No seu trabalho. Quem é você quando vai para casa com a sua família? Quem é você com seus amigos? E quem é você quando você está completamente sozinho? São pessoas diferentes, personagens que nós vamos adquirindo para sobreviver no meio desse controle emocional. Mas o quarto é o que mais me preocupa. E como é que eu chego nesse alçapão? Conhecer o meu inconsciente é acessar tudo que está lá dentro. E o maior detalhe, a maior informação que eu vou te dar do nosso bloco é agora. 95% das nossas ações, minhas, tuas e do pessoal que está nos assistindo,
É inconsciente. Está 95% lá no inconsciente. Então, às vezes, temos muitas vezes uma pessoa que diz pra gente, ai, eu queria bater minha meta. Ah, eu queria emagrecer. Eu queria parar de fumar. Mas parece que eu não consigo. Não é que a pessoa é preguiçosa ou não tem vontade. Esqueça isso. Alguma coisa lá dentro bloqueia ela, tu entendeu? Segura ela. O segredo é avançar com gestão emocional. Mas conhecer esse eu oculto, então, precisa de ajuda profissional, né, Tânia? Você tem que buscar, tipo, autodesenvolvimento, vai ter que buscar não só a ajuda profissional, mas buscar mais a respeito, ler mais, né? Como é que eu posso me conhecer? Parar. Hoje nós não paramos, as pessoas vivem o quê? No celular? Elas vivem o tempo inteiro através da mídia? Parar, se sentir. A gente está nesse momento, sentir teus pés, sentir tuas costas, parar, nós não paramos. Né? Alguns meditam, outros buscam várias formas de buscar o seu eu. Religião, não importa qual seja a sua. Eu acho que a melhor coisa da gente se conhecer é se olhar para dentro, se espiar. O que está acontecendo que eu não estou avançando? E muitas vezes vai ter que buscar informação a respeito disso. E com sinceridade, né? Buscar é uma reflexão interna. Exatamente. Autoconhecimento. Exatamente. Eu tenho um parceiro muito forte, o Dr. Samuel Dalasti, né? Ele trabalha a parte médica, eu trabalho a parte mental. Então, eles querem um complemento. Não adianta eu estar bem de saúde se a cabeça não está legal. Não adianta eu estar bem de cabeça se o corpo não está legal. Para mim, ter uma boa gestão emocional depende do que eu como. Se eu comer, por exemplo, glúten em demasia, infecção vai acontecer no meu corpo. Sim. Então, inflamação. Então, essa é a nova perspectiva. Temos que caminhar com isso aqui, ó, se espiando o tempo inteiro. O que eu estou fazendo? Onde é que eu estou me automutilando? É na bebida, é no cigarro, é no vício? O que eu posso fazer para mudar? Coach, o que eu posso fazer para mudar isso? Mas quando tem algo que me trava e eu não consigo avançar de verdade, aí tem que buscar ajuda. É uma coisa que tem que fazer. Bom, para buscar ajuda, para quem quer saber mais sobre esse assunto, eu vou indicar aqui o site da doutora Tânia, que lá tem muito material para ler, é um primeiro passo. Isso, né? gestão emocional. Para quem ficou interessado pelo assunto, como se conhecer melhor, começa lendo os textos que estão lá no site da doutora Tânia e depois do intervalo a gente vai falar, Tânia, sobre um assunto aqui, a gente gosta de falar de sucesso, de coisas que dão certo, mas a gente não esconde os problemas e quando as coisas dão errado. Então a gente vai trazer um case depois do intervalo de alguém que está se recuperando de uma crise na sua empresa e está enfrentando a crise que a gente vive no país. Com muito sucesso. Com certeza. Então é um rápido intervalo, a gente já retorna aqui com o Shark Coach na Record News. Voltamos com o Shark Coach aqui na Record News. Doutora Tânia, agora recebemos um convidado especial, um tubarão de verdade. Mesmo, de verdade. E que vai falar um pouco pra gente sobre crise, sobre como enfrentar a crise. E antes de te apresentar, Michel, que veio lá de Santa Catarina, uma pequena cidade, Uruçanga, vamos ver agora, então, a matéria com a empresa do Michel, lá de Santa Catarina. Pode rodar. A EBRAP, antes do Instituto, ela estava orientada para um segmento econômico que sofreu muito durante a crise e nós estávamos trabalhando, mas também não tínhamos uma rota certa e a universidade veio a somar, ela veio dizer, não, esse é o caminho certo e esse é as ferramentas que vocês têm para atingir o resultado.
Ao longo desse ano da faculdade, nós aumentamos em 40% o resultado da empresa. Voltamos a recontratar, estamos muito mais enxutos e eficientes. Então, nós atingimos a produção que nós tínhamos, podendo dizer com 600 pessoas a menos. Com o recesso da economia, nós não fomos tão ágeis e nós tivemos que reduzir a empresa. Ao reduzir a empresa, houve uma demissão pouco mais de 800 colaboradores. E vivendo numa cidade de 20 mil habitantes, imagine o impacto que isso tem na sociedade. Então isso, não querendo trazer, mas é uma responsabilidade muito grande para o gestor, e isso me afetou bastante. E sem dúvida nenhuma, as ferramentas que a Tânia traz, de gestão emocional, de autocontrole, foram muito eficientes. Eu internava muito, não queria transparecer, mas eu estava realmente abalado com essas rescisões, e essas ferramentas conseguiram me colocar no foco e consegui agora recontratar grande parte das pessoas da cidade. Então isso realmente foi fantástico, né? Maravilhoso para a empresa e para mim. Para aplicar as ferramentas, eu diria o quê? Que é nós como diretores, nós como gestores, como líderes. Muitas vezes as barreiras estão em nós mesmos, e as ferramentas da doutora, ela vem trabalhar justamente isso, a nossa cabeça e a nossa gestão, para fazer uma gestão emocional e uma gestão de conflitos muito mais tranquila. Se há uma barreira, independente se a empresa é grande ou pequena, é nós como gestores. Muito bem, doutora Tânia, Michel, conhecemos então um pouco da tua história, da tua empresa, e eu queria começar pela parte ruim, aquela parte, Tânia, que a gente nunca quer expor, nunca quer abrir, não quer conversar sobre ela, que é a dificuldade que tu teve na tua empresa no ano de 2016, um pouco no final daquela crise severa que o país teve em 2014. Como é que foi enfrentar essa séria crise na construção civil, o ramo onde tu atua? Boa noite. Boa noite. Ela foi realmente, o desafio é muito grande. Era uma empresa familiar. 39 anos, né, Michel? 39 anos de história e com uma responsabilidade na sociedade muito grande. É uma cidade pequena e seguramos ao máximo as reduções necessárias, mas não teve jeito. A crise veio muito forte. Nós, como toda empresa familiar, é sempre muito otimista e ela tolera muito resultados. Enfim, seguramos ao máximo, mas a gente teve que fazer uma redução muito grande. Foi na ordem de 800 pessoas. A tua empresa tinha quantos funcionários? Nós estávamos em 1.200 pessoas. 1.200 pessoas numa cidade, Uruçanga, deve ter o quê? 20 mil habitantes, 25 mil? Correto, com 20 mil habitantes. 20 mil habitantes, então tu era o maior empregador da cidade. Maior empregador da cidade, com uma responsabilidade muito grande. De 1.200, demitiu 800 pessoas. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção, porque ele hoje é um gestor, ele é diretor administrativo, é a forma com que ele falou na aula. Eu tive que demitir mais de 800 pessoas e eu não estou recuperado disso. Então, como foi doloroso, né? Porque isso traz uma dor, tu imagina, diretos do zero, sim, mais de 800. Indiretos são 2.000 pessoas, né? São famílias. Como é que foi isso? Como é que foi? O que tu aprendeu com esta severa crise e com esse fato de ter que ter desligado aí 800 pessoas? A crise sempre traz aprendizado. É onde a gente se reinova. E nós da IBRAP se reinventamos muito, realmente se reinventamos muito, mudamos processos e a grande mudança começou em 2018, onde nós conseguimos fazer o quê? Uma gestão emocional muito grande. O que a gente estava falando aqui no programa, no primeiro bloco. Então a gestão emocional trouxe muito autocontrole e melhor poder de decisão. Então a gente não se apegava muito ao racional, e na realidade não era nem o racional, que achávamos que estávamos tomando decisões racionais, mas estávamos tomando decisões emocionais. Então esse autocontrole e o coach nos ajudou realmente muito a enfrentar
e mudar esse patamar. E como é que está então? Vocês conseguiram virar essa página? Conseguiram retomar um pouco da produção? Retomar o número de colaboradores? Como é que está esse ano a empresa? O ano 2018 foi desafiador, mas para nós foi um excelente ano. Porque a gente continua em crise ainda, né? O Brasil ainda continua se recuperando de uma crise que parece não termina nunca, né? Dólar, de novo. Né? O setor da construção civil, ela movimenta 25% da economia do Brasil. E ela é o último setor a ser ativado. Então, se a gente vê o setor de transporte, ele já reativou. Alguns setores de alimentação, eles reativaram. Mas a construção civil ainda está latente. Ela ainda está dormindo. Mas o que mudou o patamar da empresa foi o quê? Foi postura. Foi delinear estratégias, mudar segmentos. Nós crescemos nesse período 40%. O plástico, nós somos líderes em setores, estamos com uma linha nova do setor fotovoltaico em amplo crescimento. A linha de esquadrias, todas elas padronizadas, normatizadas, crescendo muito também. Então, esse ano de 2018 foi realmente muito bom para nós. E conseguiu retomar o número de colaboradores? Nós não retomamos 100%. Por quê? Nós mudamos processos, então hoje nós estamos com linhas terceirizadas e com linhas internas. Nós abrimos uma filial em Pernambuco, estamos estudando mais expansões ainda para esse ano, então realmente é um ano de mudanças. E quantos vocês conseguiram recolocar de novo na empresa? Quantas vagas que podem ser terceirizadas também, quantos vocês conseguiram recolocar esse ano? Hoje nós estamos com 630 diretos na empresa. De 400 que tinha antes. De 400 que tinha antes. E vagas indiretas nós estamos com 280. 280. E esse é um projeto, a gente estava conversando um pouco aqui no intervalo, esses 280 são aqueles detentos, os apenados lá? Correto. Como é que é esse projeto? A IBRAP ela foi uma das pioneiras no estado de Santa Catarina a trabalhar com mão de obra de reeducandos, de presidiários. Então nós temos equipes que vão à fábrica do setor semiaberto, onde eles saem às 5 da manhã, eles entram na empresa e saem às 2 da tarde. E temos também áreas dentro de presídios para a manufatura. Então há linhas de montagem dentro de penitenciárias, com supervisão de nossa equipe, mas com mão de obra de detentos. Então isso ajuda desde relacionamento interno, ele faz controles de qualquer tipo de rebelião. É muito difícil um presídio que tem uma mão de obra reeducanda ter rebelião, porque há um compromisso e eles sabem que se perder produção, se perder dias, ele pode perder as empresas que estão lá trabalhando. Sim. Então há um controle muito grande. Um compromisso dos próprios detentos. Né? Olha, uma reeducação social nisso. Olha o exemplo que fica aí, pode ser replicado em todo o Brasil. E tem reconhecimento do governo federal desse trabalho de vocês? Esse ano foi o primeiro ano do selo Resgata. Foi um selo dado pelo ministro da Justiça, Raul Jugman. A IBRAP foi uma das primeiras empresas a receber isso. Reconhecimento por esse trabalho, né? Então, realmente é um trabalho muito bonito. Eu já fui até parado em shopping por ex-presidiário que veio me agradecer por ter auxiliado a família dele, porque eles recebem o salário. Então, isso realmente é muito gratificante. Mas numa cidade pequena, né, com 20 mil habitantes, a população entende isso? Tu não sofre alguma crítica? Muitas vezes é difícil o entendimento. As pessoas entenderem. Porque tu deixa de estar, na visão delas, tu está deixando de empregar pessoas para empregar presidiários. Na realidade, eles estão em alguns setores que é difícil a permanência, porque o trabalho é um pouco mais puxado, vamos chamar assim, então há uma resistência em pessoas da nossa região em trabalhar nessas áreas. Então ele acaba beneficiando a empresa nisso, mas também tu acaba capacitando esse detento. E o segundo ponto é o quê? Esse trabalho associativo, onde o Estado ganha, o detento ganha e a sociedade ganha mais, porque a gente está ressocializando. As pessoas. A estatística que a gente tem dentro do nosso estado de Santa Catarina é que 25% dos detentos que fazem esse trabalho colaborativo tem um índice de não retorno à
há um regime fechado, há uma nova prisão. 25% não tem reincidência em crimes, olha aí. Correto. Não retornam. Olha quantas empresas poderiam estar fazendo algo semelhante. Né? Então isso a sociedade ganha muito, o Estado economiza. A gente recupera o cidadão para voltar ao convívio social. Mas eu devo frisar que isso aí é pensamento de líder de alta performance, né? Que o Michel é um líder, né? Ele se reestruturou. É uma atitude incomum. É uma atitude. Enfrentar a crise, inovar, se renovar, e ter atitudes novas como essa. Ele faz 750 quilômetros todo mês de Santa Catarina até a universidade. Ele é um aluno que ele não falta em aula. Ele pega tudo e aplica. Eu acho que isso é fundamental e ele é líder de alta performance. Ele está montando equipes nesse sentido. 40% eles tiveram de aumento já na economia deles. Sim. Né? De janeiro para cá. Fala um pouquinho mais sobre como é que a tua equipe recebeu essas mudanças, né? Porque imagina como é que foi o ano de 2016, 2017, enfrentando essa crise, tendo nessas mudanças severas dentro da tua empresa e agora no início do ano tu trazendo um novo conhecimento. Teve muito choque, as pessoas abraçaram as tuas ideias. Como é que foi esse processo interno na empresa? Sem dúvida a mudança é natural do ser humano, a resistência. Desde a resistência própria começa como nós, como líderes, de reconhecer e estar aberto a essa mudança, mas sem dúvida nenhuma eu posso dizer que estamos ainda em processo. Sim. Então a gente está num processo de implementação de uma nova cultura. Eu sei que é muito difícil, é uma cultura de muitos anos que a gente está disposto a mudar junto com os colaboradores. Sem dúvida nenhuma, a participação do ITZ foi muito grande para essas mudanças. Sim. E as aplicações das ferramentas. Então, vão desde a redução de reuniões, deixar o ambiente mais dinâmico, se focar muito em atendimento. Solução. Então, estamos mudando muito no atendimento. E, sem dúvida nenhuma, se eu posso ter um nome para essa mudança, ela é foco na solução, que é um dos pilares do ITZ que ela vem batendo em todos nós, empresários que estão ali, para melhorar como pessoa, melhorar como empresas. Então, a gente fala muito disso, né? Que a mudança tem resistência. Como é que e ele falou aqui coisas muito importantes para implementar essas mudanças. Resumindo, que a gente está indo de novo para o fim do nosso programa, passar muito rápido. Mas o que um líder, né, como o Michel, tem que fazer para levar essas mudanças para toda a equipe? O Michel esteve comigo agora no Vale do Silício, né? A gente esteve dentro da Amazon, todas essas empresas, e ele viu uma diversidade de cultura e que a gente, quando vê tudo aquilo, chega a nos assustar. E que nós vamos ter que fazer o quê? Nós não podemos chegar agora na nossa empresa, né, Michel? Vamos aplicar o que vimos dentro do Google. Porque a legislação é outra. Mas o que eu digo para eles? Pegue uma pequena coisinha aqui, uma pequena coisinha ali, uma pequena técnica ali e aplique. O importante é fazer. Gerdau falava muito isso, né? Quando eu assistia a ele. Então, pegar e fazer. Nós temos que quebrar. Eu gosto. Uma atitude. Qual é a primeira atitude que tem que ter quando chega com a empresa com uma novidade? Quando chegar, a primeira comunicação. Não adianta eu chegar, vamos fazer a intenção do dia, vamos fazer a técnica da usina de ideias, técnica da Disney. Não adianta. Tem que chamar a equipe e fazer coach, que é o que eles sabem fazer muito bem. O que é que vocês querem a partir de agora como missão e propósito nesse departamento? Nós queremos ouvir. Foco, aonde vamos chegar? E ouvir as pessoas. Muitas vezes o líder tem uma ideia, mas a equipe não quer saber daquilo. E ele é mestre nisso. Ele aprendeu a ser líder coach, ou seja, fazer o coach inicial informal com a sua equipe, ver que estado ela está agora, ok? Nós estamos saindo às 15 para 6 da tarde, isso é um problema? Quando nós devemos sair às 6h15, como vamos fazer para resolver isso? Então, coach direto com a equipe. A primeira coisa que a gente fala, eu acho que é uma coisa que ele usa muito, e implementar aos poucos. Não é chegar lá e começar com uma técnica. Primeiro, ele tem que comprar a ideia da técnica, para depois a equipe comprar. Perfeito. Obrigado pela participação aqui, por ter nos contado a tua história bonita, né, de enfrentar problemas, resistências e também de inovar dentro da tua empresa. Acho que o Michel é um exemplo para todos nós, para todos os telespectadores. Obrigado. Uma boa noite a todos. A gente retorna na semana que vem com o Shark Coach, o programa que ajuda você a ter o melhor desempenho pessoal e profissional. Boa noite e até lá.